Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E o Barba sou eu. Semana passada aconteceu a MWC em Barcelona, a principal feira de tecnologia, voltada para dispositivos móveis, e aparentemente existe uma nova tendência de design no mercado. O Riga estava lá na feira, acompanhando os lançamentos, então a gente vai falar um pouquinho do backstage, o que aconteceu por lá, e entrar nesse tema polêmico aí sobre o Note. A gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 9 minutos e 30 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? É do André Augusto, ele tem 25 anos, é de São Paulo, capital. Olá, Tecnocasters. Sou usuário de um Moto 360, ou seria 270, Sport, e gosto muito do dispositivo, apesar de alguns problemas, como a tela pequena. Acredito que um dos problemas do Android Wear é tentar se parecer muito com um relógio tradicional. O fato de deixar a tela 100% do tempo ligada é um pouco estúpido, pois está gastando bateria e o usuário não está sequer olhando para o dispositivo. Eu acabo deixando a tela sempre ativa, mas não é por estética. É só porque o relógio é meio lento para acender e às vezes nem acende com o movimento do braço. E sobre o comentário do Riga a respeito das telas vistas sob a luz do sol, o Moto 360 Sport tem um LCD reflexivo, que o torna muito bom de visualizar em ambientes ensolarados. No futuro pretendo partir para um Gear da Samsung, não ficarei mais sem smartwatch, acho uma tecnologia essencial para o meu dia a dia. Obrigado pelo ótimo programa. A gente falou bastante mal do Android Wear no episódio passado e são essas pequenas coisas chatas, sabe? Que falta refinamento, como essa questão do relógio meio lento para acender e às vezes não acende. Pô, eu acho que tela de relógio tem que estar sempre ligada, justamente para não ter esse problema, porque com o relógio, com o smartwatch, você tem que fazer aquele gesto para acender a tela. Mas quando você tá com um relógio normal, você não faz aquele negócio, você simplesmente olha pro seu pulso, tcharam, e as horas estão lá. É uma coisa que tenta se vender como alguma coisa natural, mas não é natural, mas nem ferrando. É o mais natural possível ali com as limitações dele, né? Sim. E é realmente isso, você tá numa posição assim, sei lá, digitando no computador. É tudo bem que o computador você não precisa olhar pro pulso, mas enfim, qualquer que seja a situação aí que você não precisa mexer seu braço, você só bate o olho no braço na posição que ele tá mesmo. Com esse formato de você ter que fazer um movimento, o relógio tá apagado, então você tem que realmente ficar mexendo o braço. Aí eu percebia no começo que eu tinha alguns tiques, assim, de ficar toda hora levantando o relógio pra olhar, sabe? Tipo, smartphone, quando você fica tirando do bolso demais. Aí eu tive que controlar esse tique aí depois de um tempinho. A próxima mensagem é do Douglas Bride Rosa, ele é de Ribeirão Preto e tem 31 anos, é engenheiro de computação. Saudações, eu tive um Moto 360 comprado na pré-venda oficial brasileira e fui feliz com ele por mais de um ano. A bateria era ruim, mas a maioria das vezes durava até chegar em casa à noite. Com o tempo, ela foi piorando e vendi. Meu uso era basicamente controlar o áudio e ver notificações. Olha aí. Outro barba aqui. É um smartwatch pra nada, controlar o som. O que me deixava muito feliz era poder deixar o smartphone no silencioso e sem vibração, assim apenas eu sabia quando havia uma ligação. Tá aí outra coisa que nem é tão smart, porque eu nem ligação uso direito. O meu celular. Pouco tempo depois do lançamento da Mi Band 2, eu comprei uma e uso até hoje. Já migrei do Android pro iOS e ela ainda está aqui no meu pulso, com a bateria durando 2 semanas fielmente. Para mim, o uso ainda é o mesmo. Deixar o iPhone no silencioso o tempo todo. Monitoro o sono também, além de controlar exercícios na academia. Parabéns pelo trabalho e abraços. Valeu. Mi Band foi um sucesso de vendas, Tipo, todo mundo comprou esse negócio. Inclusive foi isso que fez a Xiaomi subir tanto no ranking de venda de wearables, porque você lança uma pulseira que dura
3 semanas, 4 semanas e custa, tipo, $13. É muito barato, né? É tão barato que, tipo, se for ruim, tudo bem, foi só $13, sabe? Uhum. Acho que eles têm muitos méritos aí. Tipo, eu quero começar nesse mundo de wearables. Deixa eu comprar só isso aqui pra ver se é legal. Se for legal, eu compro coisa melhor depois. Tipo isso. Sim. Outro e-mail que é muito importante ter uma bateria boa, né? Sim, O próximo comentário do Felipe Cipriano, e ele diz o seguinte: sobre a bateria do Gear S3 ser melhor que os smartwatches Android Wear, eu acho que nem é só pelo software. Os smartwatches Android usam o Snapdragon Wear feito em 28 nanômetros, enquanto o S3 Frontier tem um Exynos feito em 14 nanômetros. Isso faz uma boa diferença para a bateria e entra no assunto que a Qualcomm tem culpa nisso. Olhando o mercado hoje, acho que a única chance de um Android Wear interessante sair é se uma fabricante usar o mesmo Exynos que a Samsung tem usado no Gear S3. A dúvida é se ela está disposta a vender ou até se consegue produzir em quantidade adequada esses processadores. E acho que o killer feature dos smartwatches serão os recursos de saúde. Olha aí, mais um que concorda com a gente. Estou usando o Apple Watch há alguns meses. Viu, Barba? Chupa aí. Barba. O negócio não é controlar a música, não, é saúde. Estou usando um Apple Watch há alguns meses e acho bem útil ele avisar quando os batimentos cardíacos sobem muito quando você não está se exercitando. Aconteceu comigo algumas vezes enquanto eu dormia, uso o Auto Sleep no celular e durmo com o relógio para monitorar o sono, e isso encoraja a procurar ajuda médica, nem que seja só para exames de rotina, que geralmente acabam sempre adiados e adiados. Mas sinto falta de relógios mais simples que tenham um sensor de batimentos cardíacos. Queria algo como um Nokia Steel HR para os meus pais, justamente por achar que o sensor de batimento seja útil, mas é difícil comprar um relógio sem vê-lo antes e ter ideia se estilo ou tamanho ficam bem. Olha aí, é isso mesmo. E o aparente desinteresse da Nokia na divisão de saúde só complica mais a situação. Então, sobre a questão do processador, a gente comentou, o Gear S2, ele usava um processador de 28 nanômetros da Samsung. Era um anterior, era um Exynos 3 Dual, Exynos 2 Dual. E mesmo assim, a bateria durava bastante, mesmo tendo uma capacidade de 250 a 300 mAh. Então, ok, o Snapdragon Wear 2100 é um processador velho, usa uma litografia antiga, 28 nanômetros, ok, deve gastar mais com certeza. Só que, eu acho que muito da culpa é do Android Wear mesmo. Na questão do consumo de bateria, você tá falando. Na questão do consumo de bateria. E o próximo comentário é do Alexandre Araújo, e ele diz o seguinte: realmente, smartwatch é um produto muito de nicho. Cada um pode querer uma função que, para ele, justifica a compra, assim como o Barba fala no podcast que gosta do controle de músicas no pulso. Para quem pratica esporte, no meu caso, o ciclismo e corrida, é necessário rodar no relógio os apps deste segmento. A Samsung amarra você nos apps dela e, por exemplo, não roda o Strava, rede social onde você registra e compartilha suas atividades. Isso para mim já inutiliza os relógios da Samsung. O Apple Watch já roda, mas só funciona com um iPhone, que no meu caso não valia a pena pagar pelo upgrade no atual momento. Ele fala que já teve também um iPhone 6 Plus. Em resumo, hoje eu tenho um Note 8, mas não vejo smartwatch Android que possa atender a minha demanda de executar o Strava na tela do relógio com uma boa durabilidade e em parceria com o smartphone. Essa questão do Strava também é um fator limitante pra mim, assim. Eu gostava do Android Wear porque ele tinha o botão de play do Strava e, tipo, é só isso que você usa, na verdade, né? Não precisa de mais nada. Sim, uma coisa que eu descobri quando eu comecei a testar relógios da Samsung recentemente é que, assim, tanto o Samsung quanto, por exemplo, o Garmin, eles não têm o aplicativo do Strava, ok? Isso é um fato, beleza. Só que, tanto o Garmin quanto o Samsung, no caso, ele sincroniza tudo com o Samsung Health. Então, todas as informações de corrida, caminhada, ciclismo, ficam no Samsung Health. E do Samsung Health, você consegue exportar pro Strava automaticamente, tá? Então, não suporta Strava diretamente, mas se você usa Strava, você pode usar sem problemas. Então, não é um fator limitante no caso do Gear S3, por exemplo. Você pode... Tá, mas dá um trabalhinho a mais, né? Não é automático. Você só precisa integrar e depois já faz automático. Ele faz automático. Sim, a Samsung sobe automaticamente pra sua conta no Strava. Tá, isso é legal. O Amazfit Bip que o Barba indicou no último episódio, ele funciona com Android. Também no mesmo esquema, tem o aplicativo da Xiaomi e aí a partir do aplicativo deles você tem vários outros aplicativos que você consegue usar também, fazer essas integrações. Mas no caso do iOS o sistema é mais limitado, então não sei se funciona ainda. O Barba acho que falou que o Strava ainda não está funcionando para iOS, então já começa a limitar a integração entre sistemas, né? Sim. Bom, é isso, bora pra pauta? Bora lá.
Bom, todo ano o Riga vai pra MWC. Quantas feiras você já foi, Riga? 5? 4 ou Caraca. 5, provavelmente quase todos os anos. Ano passado eu não fui, mas todos os outros anos anteriores eu fui. Então, muitos smartphones foram apresentados nesses anos. A gente fez bastante vídeo esse ano também, né? Vários hands-on de vários aparelhos lançados lá na feira. Acompanhamos daqui, eu, Felipe e o Barba também. Mas, Riga, aproveitando que você tava lá, o que você viu de diferente esse ano? Muitos notes, muitas novidades aí? O principal ponto da feira esse ano foi que as outras empresas que não a Samsung preferiram evitar lançar alguma coisa grande. A exceção aí foi a Asus, né, que lançou o Zenfone 5 com aquele coiso na tela. Mas todas as grandes empresas, Motorola não apresentou nada muito grande, a Sony tá meio esquecida, ela apresentou os novos flagships dela, mas, né, é a Sony. A Alcatel também não lançou nada muito grande, lançou aparelhos básicos e intermediários. Enfim, foi uma feira que parece que a Samsung roubou toda a cena, né? Porque geralmente o que acontece é que quando a Samsung lança um Galaxy S ou um Galaxy Note numa feira, as outras empresas não lançam coisas muito grandes também, né? Então, por exemplo, ano passado foi a vez do LG G6 na MWC. Em compensação, a Samsung fez um evento separado em Nova York, não fez em Barcelona. O S7, mesma coisa, enfim. Como a Samsung lançou alguma coisa muito grande, parece que as outras empresas preferiram não competir, né? Não dividir o espaço. Bem, o que eu gostei foi o que a Nokia fez. Que a Nokia tá, né, sobre a tutela da HMD Global, é isso, né? Isso. Eu acho que a Nokia voltou dando aquilo que nós, geeks, mais gostamos. Android One em um flagship. Ela voltou com o Nokia 7 Plus e o Nokia 8 Sirocco. Eu até recebi de um amigo que estava na MWC, eu recebi uma selfie do Nokia 7 Plus e foi assim, de imediato. Tipo, eu quero esse smartphone. Eu achei ele até mais bonito que o Nokia 8 Sirocco. Não sei se o Riga, que viu pessoalmente, inclusive tem vídeo no Tecnoblog, não sei se é a mesma impressão que ele teve do Nokia 7 Plus ser mais bonito do que o Nokia 8 Sirocco. Eu achei principalmente o Nokia 7 Plus muito mais confortável de segurar, né? Porque o Nokia 8 Sirocco, ele lembra um Galaxy Note antigo. Ele tem as bordas, as laterais da tela curvadas, só que a borda, né, o canto da tela, ele é meio duro, assim, então fica meio incômodo na hora de segurar. A Samsung refinou isso no S7, no S8 e no S9, né? Então ficou muito mais... Na mão ele encaixa muito melhor. E o Nokia 8 Sirocco, ele lembra, sabe, um Galaxy Note que não foi refinado ainda. Eu gostei do design bonitão do Nokia 8 Sirocco, enfim. Mas o Nokia 7 Plus é fato que tem cara de Nokia, né? Sim. Assim, quando eu penso, sei lá, eu lembro dos Lumia 1320, Lumia 1520, penso, nossa, como seria se a Nokia desistisse do Windows Phone e lançasse aparelhos com Android naquela época? Eu penso imediatamente no que foi apresentado no Nokia 7 Plus, né? Um smartphone, assim, bonito, com linha simples, clean. Eu fiquei muito feliz com o Nokia 7 Plus, porque é uma estratégia meio Motorola na época do Google, que é uma empresa que eu gostava bastante, né? Então, eles deixam com todas as letras, eu não sei quanto apelo isso tem para usuários comuns, né, e não para geeks, mas com todas as letras, a gente vai atualizar o Android por 2 anos, tem atualizações de segurança frequentes e a gente não coloca bloatware no aparelho. Então você vai mexer no Nokia 7 Plus, no Nokia 8 Sirocco, enfim, qualquer um dos novos aparelhos da Nokia, e é uma coisa linda, né? Porra, tipo, é um pixel num aparelho Nokia. E foi meio uma estratégia bem pra pegar o pessoal mais saudosista, porque até a interface da câmera eles tentaram meio que trazer de volta, né? Aquela interface da câmera dos Nokias antigos. Sim, quando você ativa o modo profissional, né, aparece a opção de aumentar ou diminuir a velocidade do obturador, o ISO, e as barrinhas para você selecionar isso é exatamente igual ao aplicativo de câmera na Nokia no Windows Phone. Eu gosto da Nokia porque ela tá lançando esses aparelhos com um design bem sóbrio, né? E é uma direção diferente do que os concorrentes estavam indo. Então eu tô achando bacana, assim, os lançamentos. Essa questão do Android puro sempre me lembra um pouquinho o início da Motorola, né? Da era Google, de lançar o aparelho com atualizações modulares, né? Os recursos deles eram aplicativos, então você conseguia ter um Android o máximo de pureza possível ali, conseguia atualizar mais rápido, em teoria, né? Mas é aquela coisa que não durou muito também, né? Foi um selling point no começo e depois, até pela venda, né? Acabou não dando muito certo, assim, essa estratégia. Então, espero que a Nokia consiga continuar com isso e fazer isso funcionar em grande escala, porque
até hoje a gente ainda não tem isso, né? Não tem um aparelho, um Samsung, um S8, um S9 com Android puro, né? O aparelho vendido muito, assim, em massa com essas atualizações. Então não sei como é que vai ser. Então a Nokia tem uma marca muito forte, né? Principalmente aqui no Brasil, todo mundo lembra da Nokia porque muito provavelmente foi o primeiro celular de muita gente. No Reino Unido, onde a Nokia também tinha uma marca bem forte, ela já é a terceira maior fabricante em termos de unidades enviadas para as lojas, né? Em vendas a gente não sabe exatamente. Eu tava muito cético quando a Nokia voltou sob o comando de uma pequena empresa, HMD Global, que, ok, é finlandesa, né? Deve ter o DNA da Nokia também, mas era uma outra Nokia, sabe? Não era aquela Nokia centenária que teve 80% do mercado de celulares. Era uma pequena empresa que usava a marca da Nokia. E eles estão conseguindo se sobressair, né? Eles estão conseguindo lançar aparelhos que estão chamando atenção e que estão vendendo. E eu acho isso muito bacana. Inclusive aquele banana phone do Matrix. Parece que todos os anos a HMD vai lançar um smartphone icônico da Nokia, né? Faz muito sentido, assim, porque traz uma sensação nostálgica pra marca, né? Então a Nokia é uma marca que é bastante querida. Então quando você lança todos os anos um aparelho que as pessoas lembram, nossa, é verdade, aquele aparelho da Nokia, isso traz atenção pra marca, né? Acho isso uma estratégia bem bacana. Eu acho que é uma estratégia de marketing, né? Você ganha muita mídia, só por isso já valeu a pena. Sim. Não significa que a gente vai vender 5 milhões de aparelhos, mas todo mundo comenta, né? O Banana Phone, o Nokia 3310, enfim. Será que em 2019 eles vão reviver o N-Gage? Nossa, Olha seria aí. muito legal, cara. A HMD Global, se estiverem ouvindo... Façam. Eu acho engraçado que eu tava olhando no Twitter durante o lançamento, né, do Banana Phone, a imprensa americana, os blogueiros, os bloggers, falando que, caraca, em pleno 2018 e o que mais tá chamando atenção na feira da MWC é um celular que é um feature phone, não tem nada no aparelho, sabe? É mais pelo saudosismo mesmo. Total. Please come back to Brasil. Bom, falando sobre Brasil, eu conversei com um funcionário da HMD Global no stand, né? Ele era responsável por produto, marketing, e eu comentei, né? Então, no Brasil a gente tem um sentimento pela marca Nokia, né? Quanto que vocês vão voltar? Porque a HMD já tinha anunciado planos de se expandir globalmente, né? E não ficar só lá na China, Europa. Acho que o número mais recente era 120 países que eles iam entrar. Bom, a resposta foi que o Brasil tem algumas dificuldades de legislação e de tributação, então complica um pouco uma empresa que não é tão grande assim, né, lançar aparelhos no Brasil. E de fato, o que a gente viu historicamente, por exemplo, Xiaomi é um grande exemplo disso, né? Ela vendia smartphone a tonelada na China e em outros países também, e quando chegou no Brasil, não deu certo. Você pode questionar a estratégia deles, que, enfim, só online não ia dar certo mesmo, enfim, mas é um país muito difícil. O Brasil não é para amadores. Definitivamente. É só mais uma da lista, né? Já foi HTC, já foi Nintendo, já foi Xiaomi, já foi Nokia, todo mundo indo embora. E o pior é que a HTC foi na época do quê? Do Windows Mobile? Sim, o HTC Ultimate, acho que foi o último smartphone da HTC no Brasil, que rodava o Windows Phone 7.5. Eu gostei bastante do lineup que a Nokia /HMD também anunciou, mas pra mim outro destaque muito interessante da feira foi um celular da fabricante Vivo, que eu sempre lembro que não tem a ver com a operadora Vivo, porque a gente não conhece por aqui, é mais outra empresa que não vende celular por aqui, apesar de ser uma das maiores fabricantes do mundo, e eles anunciaram um conceito de smartphone, não é algo que tá à venda, mas é um conceito totalmente funcional, que é o Apex Full View, que tenta chegar mais perto de realizar o sonho do smartphone sem bordas, com a tela sem bordas. Então, você tem um leitor de digitais que está embutido na tela, então você tem tipo um terço da tela que você pode encostar o dedo e ele desbloqueia, em vez de você ter um botão ou uma área específica para botar o dedo, você pode colocar o dedo em uma parte indicada da tela, que ocupa um terço da tela, e eles resolvem um problema que os smartphones têm atualmente, que as bordas estão diminuindo, onde que eu coloco a câmera frontal. Não dá para tirar a câmera frontal, porque isso acabaria deixando muitos potenciais clientes de fora. Então o que eles fizeram, colocaram a câmera como um pop-up. Quando você ativa a câmera, ela salta da parte de cima, não salta, né? Ela levanta devagarzinho da parte de cima do aparelho. Quem viu disse que parece ser um mecanismo que vai durar por algum tempo, não parece ser alguma coisa que a câmera vai em algum momento saltar do celular. E é uma solução interessante porque você não fica usando a câmera frontal
digital a todo momento, e é um jeito interessante de esconder o componente, de usar o espaço que ele ocuparia em cima da tela ou embaixo da tela, colocar isso atrás da tela praticamente. Não é algo que está à venda ainda, mas a Vivo foi também a primeira empresa a adotar o leitor de digitais sob a tela, uma solução da Synaptics que outras empresas, Apple, Samsung, por algum motivo ou outro quiseram não adotar. Indica que tá vindo assim bastante inovação da China, das fabricantes chinesas mesmo, e que a gente tá caminhando rumo a um smartphone que realmente vai ser sem bordas, sem o Note, por exemplo. Quais aparelhos vocês estão usando hoje? Vocês já estão com aparelhos... Todos estão com bordas mínimas aí? Não, infelizmente não. Eu tenho o Moto Z da primeira geração, que esse tem borda à vontade. À vontade. O meu Pixel 2 não tem borda, ele tem 2 pranchas de cada lado. Que não é o XL, né? O Pixel 2 realmente é Exato, borda. Ele veio com design de 2014. Claro que voltando da feira, né, eu tô fazendo review. Meu aparelho principal agora, neste exato momento, é o S9. Então. Poder! Bom, eu acho que a gente vai falar muito de design hoje, apesar de não sermos designers, né, por profissão. Essa questão da borda é uma questão também que eu questiono um pouquinho às vezes na parte de facilitar ou dificultar a usabilidade. E um dos conceitos mais difundidos de design, que é utilizado bastante no mundo da tecnologia, é aquele que diz que a forma deve seguir a função, né? Então, assim, quando a gente fala de bordas mínimas, tem uma função, sei lá, você consegue ter um grip melhor, alcançar os cantos da tela e facilita bastante. Mas quando a borda é muito mínima, ao ponto de não existir mais borda, eu já me questiono se a função ainda tá ali, né? Porque eu várias vezes, dependendo da posição que você está usando o smartphone, né? Me pego, assim, algum cantinho da tela que eu não sei qual é, a pele tá tocando no aparelho, então às vezes eu vou rolar a tela e ele dá um zoom, por exemplo, e sem eu perceber. E eu tô com um iPhone 10 que a borda é mínima, mas não é tão mínima assim, né? Se for ver, a borda dele ela é bem parecida com a do iPhone tradicional. A diferença é que a borda lateral do iPhone tradicional você tem embaixo e em cima também no iPhone 10. Eu acho que no caso do S8, S9 ainda é pior, né, Riga? Porque tem a questão da tela infinita. Sim, já foi muito pior na época do S6, porque a Samsung não tinha uma solução de software para evitar esses toques acidentais. Do S7 para cá, mesmo com essas telas curvadas, você acaba colocando a palma da mão, né? A palma da mão acaba esbarrando na lateral, mas é muito difícil interferir alguma coisa no sistema, você dá um zoom por acidente. O software já consegue identificar com uma certa precisão, assim, quando você tá tocando, mas você não quer tocar ali. E funciona. Mas claro, às vezes acontece. Já aconteceu de eu estar querendo tirar uma foto, por exemplo, e aí eu toco no botão do obturador e ele, na verdade, não acontece nada. Ele acha que eu estou querendo focar em alguma parte no canto da tela, sabe? Sim. Isso é muito chato. Então pode acontecer, sim. E pra selfie é mais difícil ainda, né? Que você tem que ficar se esticando. Aí é mais complicado ainda mesmo de não relar na tela. Sim. O que o Mobilon falou é bem verdade, esse lance da função. E eu acho que em 2017, o LG G6 e o Galaxy S8 já chegaram num nível, assim, para um usuário, eu acho que já é perfeito. Assim, são bordas mínimas, mas não é zero borda, entende? Esse Vivo que o Felipe comentou, inclusive, por ter uma borda tão pequena, eles fizeram algo que a Xiaomi fez no Mi Mix, o alto-falante. Ele é por condução óssea, entendeu? Eles ficam tendo que inventar soluções para poder suprir um negócio que eles mesmos estão criando, que é a borda zero. Uhum. E eu acho legal que o Felipe também comentou sobre o leitor de impressão digital na tela, que a Vivo tá evoluindo um negócio de uma forma tão rápida, que surgiu poucos meses atrás, duvidar semanas atrás, surgiu o primeiro smartphone funcionando com leitor de impressão digital na tela, só que ele tinha uma areazinha assim do tamanho de um dedão, né? Foi na CS, né? Faz um mês e meio, então, 2 no máximo. Ele tinha uma areazinha assim do tamanho de um dedão, cara. E agora, na MWC já apareceu um que é 1/3 da tela, é um negócio assim bem maior. E tipo, no futuro, em alguns meses ou talvez um ano, vai ser a tela inteira, cara. Porque já conseguiram, entendeu? Agora é só evoluir. Vai ser sensacional isso. Apple, por favor, coloque isso nos iPhones 10. Imagina, a tela inteira, cara. Onde você encosta já desbloqueia. Pode ser só embaixo, não tem problema, mas coloca. Não só Apple, todo mundo tira esse maldito leitor de impressões digitais da traseira e coloca na frente.
coloca na frente, coloca na tela. Imagina se toda a tela for um leitor de impressões digitais. Vai agradar todo mundo, porque o pessoal que prefere o leitor na traseira, porque deixa o smartphone no bolso, e aí o dedo já fica lá, não vai ter nenhum problema, porque você vai segurar num lugar e seu dedo vai desbloquear o aparelho. Então, meu Deus, é o futuro. Viu? É a próxima revolução. Mas e o dedão de churrasco, como faz? Aí é um outro problema, mas a gente tem esse problema até hoje. Usa o Face ID. E todo mundo inventando uma solução melhor para colocar o leitor de impressão digital, e vem a Sony e piora. O Iga comentou por cima os aparelhos da Sony, mas ela tinha a melhor posição, que era no botão Power, e agora ela colocou no meio das costas. Tá, então vamos pra Sony. A Sony, ela lança um flagship a cada 6 meses, né? Então é um ciclo bem diferente das outras que atualizam a cada ano. E aí, esse ano teve o XZ2. Até, sei lá, em agosto ou setembro, na IFA, vai ter o XZ3. Mas o fato foi a primeira grande mudança no design da Sony em anos, assim. Eu lembro do Xperia Z1, e era igual ao último Xperia XZ que saiu há alguns meses. Então, tava cansando, sabe? Pô, de novo, a mesma coisa. Esses lançam smartphone a cada 6 meses. E lança tudo igual, de novo, enfim. E esse ano ela mudou, mas eu tenho algumas dúvidas sobre se essa mudança realmente foi pra melhor. Porque, por um lado, o pessoal vai parar de reclamar, né? O pessoal chamava de Sony Xpixa, né? Porque tinha muitas bordas em cima, embaixo. Agora eles diminuíram e colocaram uma tela 18:9, que segue a tendência, né? Todos os smartphones estão adotando essa tela mais alta. Só que o leitor de impressões digitais da Sony era o único, assim, entre as grandes empresas que ficava lá na lateral. Ela agradava basicamente todo mundo, né? Quem prefere na frente porque fica sempre acessível, tinha na lateral, que também é sempre acessível. Quem prefere na traseira porque já tira o smartphone do bolso segurando no leitor, também, porque já segurava colocando o dedo no leitor de impressões digitais na lateral. E agora eles colocaram atrás. A explicação oficial, né? Eu conversei com a Ana Peretti, que é gerente de marketing da Sony Mobile Brasil. A explicação oficial é que, como o design tá curvado, ele tem essa curvatura nas laterais para ficar mais confortável de segurar, não teria como colocar um leitor de impressões digitais ali, né? Ele ficaria muito fino, não teria uma precisão suficiente. Então por isso que eles colocaram atrás. Mas no fundo, quando a gente vê o mercado como um todo, o que acontecia com a Sony? A Sony era a única empresa que tinha um leitor na lateral. Nos Estados Unidos, isso é protegido por uma patente, se eu não me engano, da HP. Então, todos os smartphones da Sony com o leitor na lateral vinham com esse recurso desativado. E os smartphones da Sony eram, assim, muito criticados nos reviews. Porque, como assim, né? Um smartphone que custa a mesma coisa que todos os outros flagships não tem um recurso tão básico, né? E agora ele vai ter. A Sony anunciou que o XZ2, o XZ2 Compact, com o leitor na traseira, vão ter o recurso ativado, inclusive nos Estados Unidos. Então é uma coisa meio que, ok, a gente piorou um negócio, mas agora a gente, pro público americano, pode ser que seja melhor. O XZ2 Compact, a traseira dele parece de um celular barato, parece que é um celular da LG, sabe? Simplesinho. O celular simplesinho da LG, da linha K10, Nossa, K8. que agressão! Pô, é um celular com um Snapdragon 845, com tantos GB de RAM, sabe? É um celular premium, num formato menor, que é uma coisa que todo mundo pede, que todo fã de tecnologia adoraria ter, com uma tela menor, mas com todo o hardware mais recente. E o design parece de um celular simples que eu compraria por R$1.000, sabe? Ou menos, não sei. Faz muito tempo que a Sony não lança Compact no Brasil. O último foi o Z3. Acho que isso foi em 2014. E a explicação da Sony é que é muito difícil vender um aparelho Compact. Por quê? Porque como ele tem hardware muito poderoso, ele vai chegar caro no Brasil. E na prateleira da loja, o cara vai lá e vê um aparelho pequeno e que tá muito caro, né? Um aparelho com tela de 4,6 polegadas. Mas peraí, né? É que nem o dilema do carro 1.0 no Brasil, né? Sim, o 1.0 turbo. Isso, As pessoas não compram 1.0 turbo porque acham que 1.6 normal é melhor, mas 1.0 turbo é mais econômico e mais potente do que 1.6. Né, falando de forma geral, assim. Então as pessoas olham muito pro número bruto, pro tamanho bruto do celular. E aí é que eu fiquei mais confuso com essa estratégia do XZ2 Compact, porque, pô, se vocês têm problema pra vender, porque o consumidor não vê o valor na prateleira da loja, estão se sabotando, porque vocês colocaram essa traseira de plástico que parece um smartphone de R$1.000. E não vai ser um aparelho de R$1.000, né? Vai ser um aparelho de 3.000 pra cima. Eu sugiro o próximo ano a gente criar o Prêmio Tecnoblog na MWC. A gente coloca, assim,
o prêmio zoeira, né? Tipo, pra Sony, boa sorte, o prêmio boa sorte. Pra LG, com a linha K, que não mudou nada, prêmio tenta de novo, esse tipo de coisa. Nossa, daqui a pouco a gente não vai mais nenhum evento de tecnologia. Não, pô, a Nokia era o prêmio total, parabéns, deu certo, entendeu? Sim. Bom, mas assim, tem muitas decisões que são tomadas com base em marketing, puramente marketing, e não necessariamente em usabilidade, né? Então, que nem o Riga falou do Compact, é uma coisa que não faz sentido no Brasil, mas lá fora talvez faça, é um mercado diferente do nosso, e são fabricantes, né, a nível global, não é só para o mercado brasileiro. Mas tudo que a gente falou até agora, acho que traz a gente nesse ponto, que é para falar do lançamento da Asus, que foi o Zenfone 5. Eita, nós! Que é o motivo do título deste podcast. E o Zenfone 5 é um aparelho que entrega um conjunto bacana, acho que o Riga vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas ele traz aquele note em cima da tela, uma cópia clara e explícita, né? Até pelo próprio Marcel disse que é uma tendência de design, então eles estão seguindo, e o Marcel disse que não vai permitir que aconteça com a Asus o que aconteceu com o BlackBerry, por exemplo, que é não seguir tendências e por isso ir à falência. Então eles identificaram que ter o note em cima da tela é uma tendência de design e que eles vão seguir isso, eles vão colocar isso porque os usuários querem isso, factualmente. Então aí, por onde a gente começa? Fala do aparelho, Riga? Ou a gente já disse se os usuários querem isso ou não? A gente pode começar explicando pra Dona Maria, que tá ouvindo agora a gente, pro seu Pedro, que tá ouvindo agora a gente, por que a gente que já viu o iPhone X ou que sabe da história da criação do smartphone, por que o Note é uma falha de design, é um problema de design, de projeto. A gente poderia explicar antes, pra galera entender por que a gente não gosta do Note. Tá, falando do iPhone X, eu acho que assim, forma segue função, né? Vamos voltar nessa frasezinha que eu acho que faz sentido. O iPhone X tem as bordas mínimas em todos os cantos. Logo, ele precisa de um lugar para encaixar a câmera e diversos sensores que ele tem, de profundidade, infravermelho, enfim, para identificar a pessoa de forma mais precisa, que é o Face ID, para destravar a tela. Então, assim, até a Asus está usando como marketing que o notch deles, o recorte deles é um pouco menor, 26% menor, se eu não me engano, do que o do iPhone. Olha, conseguimos fazer um recorte menor. Mas, assim, não tem uma função, né? Eles até têm o desbloqueio facial, mas é uma coisa de software, então ainda, com certeza, não vai ser a mesma precisão, né? Não tem tantos sensores, assim, para identificar o rosto da pessoa. Sim, a própria Asus admite, não é tão preciso, não é um segundo recurso de desbloqueio. O mais seguro é o leitor de impressões digitais, no caso deles. Que fica na traseira. Que fica na traseira. Exato. Então, assim, no caso do iPhone, as bordas são mínimas em todos os cantos. E aí vem a questão que não é só da Asus. Todas as fabricantes cujas imagens estão sendo vazadas, isso inclui, por exemplo, a Motorola, você vê que a borda inferior do aparelho não é mínima. A Motorola ainda coloca o logo da Motorola na parte inferior do aparelho. Então, quer dizer, função não tem, porque dava pra colocar a tela pra baixo e tirar o note de cima. Enfim, continua aí. Pra mim não faz sentido nenhum. O note, que é o entalhe, né? O entalhe na tela, é um buraco na tela. Ele tá ali porque ainda não é possível colocar câmeras e sensores abaixo da tela. Eu tenho, assim, certeza, convicção que se a Apple tivesse essa tecnologia hoje, o iPhone X, ele não teria um entalhe. O iPhone X teria uma câmera, um sensor e tudo embaixo da tela. Então seria um aparelho mais simétrico, né? Teria uma tela mais simétrica. Tamanhos iguais de cada lado. Como não é possível, existiu, né? Alguém sugeriu lá dentro, vamos fazer um entalhe. Aí o Tim Cook aprovou, beleza, lançou. E agora pegaram essa falha de projeto, que não é possível fazer uma câmera e sensores abaixo da tela, transformaram esse pequeno problema de projeto em tendência e lançaram, aliás, alguém já catalogou, foram 11 smartphones com Note lançados na MWC. Eu sei que, assim, todos os que eu vi
dava pra não ter o Note, porque a borda inferior não era mínima. Então não tem nem a desculpa de falar que, essas bordas são mínimas e não tem onde colocar a câmera. Não é, a borda inferior não é mínima, então dava pra deslocar. Dá a impressão que a tela foi deslocada pra cima apenas pra ter um Note. Ou seja, você tem a forma sem desculpa nenhuma de função. Na verdade, você tá até prejudicando a função, porque você esconde uma parte da tela, que é bem na área de notificações. No caso do iPhone, isso atrapalha pra caramba. E você também arrasta a tela um pouquinho pra cima. Então, mãos pequenas também precisam esticar mais o polegar para alcançar o topo. Então, você tá prejudicando a função em vários aspectos para ter a forma do concorrente. E, teoricamente, isso é o argumento do marketing, né? É um selling point, é uma coisa que os usuários vão procurar, porque lembra o flagship da Apple atual. Então, eu acho que pra mim esse é o ponto que não faz o menor sentido. Tem a questão de que o iPhone por muitos anos era visualmente distinto de outros smartphones por ter o botão Home redondo na parte de baixo da tela, de ter as bordas simétricas. Então, quando você vê de longe, você já sabe, esse é um iPhone. Para o iPhone X, a ideia é que esse Note, que o entalhe, o chifre, o bigode, não sei mais como estão chamando o recorte, seja a característica visualmente distinta do iPhone. Então, quando você vê de longe, você sabe, esse é um iPhone X. Essa é uma das questões de marketing que as outras empresas parecem estar seguindo. Tipo, eu quero algo que pareça ser o iPhone. Não vai ter a borda mínima na parte inferior, mas vai ser algo bem parecido, vai chegar perto. E, por exemplo, a Sharp, ela foi uma das primeiras empresas a fazer um smartphone com a borda bem fina. Ela é fina dos lados e fina em cima. Então a câmera frontal ela fica na parte de baixo, ele tinha um queixo, assim, relativamente grande. Pro Acus S2, para a segunda geração, a câmera frontal foi deslocada para cima, mas com um entalhe bem pequeno, só para a câmera frontal mesmo, e ele ainda tinha o queixo embaixo. Era um design semelhante ao Essential Phone, que foi o primeiro a adotar um Note assim na tela, com um formato irregular. Que era só agora, a bolinha da câmera, né? Só com a bolinha da câmera. Aí estão vazando imagens do Acus S3, que é a próxima geração que vai ser lançada esse ano, e o Note extremamente parecido com o do iPhone X. Mais largo, que aí tem a câmera frontal, tem o alto-falante, tem o sensor, e aí o visual dele na parte frontal é basicamente idêntico ao do iPhone X, mas a borda não vai até a parte inferior. A parte de trás, a câmera traseira é dupla e é vertical em vez de ser horizontal, como vinha ser na maior parte dos celulares, enfim. Antes do Riga falar, porque eu tenho medo de ele bater muito forte, bater assim, eu queria deixar claro que a gente às vezes não gosta de um negócio, mas não necessariamente a nossa opinião precisa ser a verdade absoluta, tá? Quem gosta do Note, cara, eu queria dizer que fica à vontade. Quem gosta do design, quem achou bonito os smartphones, nossa, vou adorar ter um smartphone com esse detalhe, me chama atenção, vou querer mostrar, fica à vontade. Não, eu inclusive acho o aparelho bonito, o Zenfone. Não, o Zenfone 5 é muito bonito, cara. Eu achei o prateado muito bonito. Sim, tem aquele problema de ser um imã de dedos na parte traseira, né? Mas isso é uma coisa que tá cada vez mais comum também, aparelhos super brilhantes. Eles ficam bonitos, mas, cara, não tem como ser brilhante e não ser um imã de impressão digital, né? Não tem isso como. Eu já desencanei disso aí, já desencanei. Todo flagship hoje tá saindo com vidro e metal e tal, já desencanei. Mas ele é bonito, se gostar, cara, fica à vontade. Vai ter Motorola, vai ter LG, fica à vontade. A gente só tá comentando aqui algumas coisas. A única coisa que eu questiono mesmo é a função, né? Que eu puxei isso no começo do programa. Uhum. É a função daquilo. Pra mim não faz sentido todo o mercado seguir pra esse caminho meramente por uma questão estética. E, tipo assim, se você não estivesse atrapalhando a função, ótimo, tudo bem. Você quer colocar uma lateral rosa choque. E isso o marketing viu que vai fazer vender o aparelho. Mas não tem função nenhuma. Ótimo, mas também não atrapalha a função, né? Agora, no caso desses Notes, é uma decisão já ruim para a Apple, que é quem tá, né, criando uma tendência aí, acho que não de forma intencional nesse caso. Agora os fabricantes estão copiando e atrapalhando a parte da função, né? Que nem eu falei, a tela tá mais em cima, esconde a barra de notificações, enfim, tudo puramente por uma questão estética. Então, não é nem questão de gosto, isso é uma coisa muito pessoal, eu só tô discutindo realmente o que a gente tá deixando pra trás pra ter um aparelho parecido com o outro. O Barba ficou com medo de que talvez eu batesse muito no Zenfone 5, mas na verdade
verdade, mexendo no aparelho na feira, eu tive umas impressões até positivas sobre ele. A questão do entalhe, no caso do iPhone, do Asus, que não seja a verruga do Essential Phone, eu chamo de tela com chifre, né? Porque são 2 chifrinhos ali em cima da tela. O que acontece a Asus já usou uma estratégia, eu acho que eles estão repetindo uma estratégia que eles usaram no primeiro Zenfone 5, que foi aquele Zenfone que chegou ao Brasil lá para 2014, que é uma estratégia que se chama Me Too, estratégia Eu Também, que é assim, naquela época, em 2014, o Moto G era o smartphone que, assim, mudou o mercado de smartphones intermediários, porque não existia, antes do Moto G, um produto que você não gastasse tanto dinheiro e tivesse uma experiência decente. A Motorola tem muitos méritos de ter lançado um produto que, pô, você gastava R$700, na verdade R$649, eu lembro desse preço até hoje, e você conseguia ter uma câmera legal, uma tela boa. Tela era muito difícil ter tela boa num smartphone relativamente barato. Enfim, durante um ano a Motorola não tinha ninguém para competir, era só ela, tanto que a Motorola subiu, se tornou vice-líder do mercado. E aí, no ano seguinte, a Asus foi lá e lançou o Zenfone 5. A estratégia do Zenfone 5 foi, a gente tem um modelo que é melhor porque ele tem o dobro de RAM e ele é mais barato. Olha só, o Moto G é 649, tudo bem, o nosso é 599. E a gente vai ter uma versão a 499. Então, a Asus fez muito barulho. A estratégia, eu também tenho um aparelho para competir. Eu também tenho uma opção que pode ser boa para você. Então, a Asus não era nada. A Asus não tinha smartphone nenhum. E ela foi lá e ganhou muito mercado, ganhou muita mídia por causa disso. No Zenfone... Posso só fazer uma vírgula aí? Tudo bem você usar a estratégia Me Too, a estratégia do Eu Também Tenho. E essa estratégia geralmente pega o que está sendo feito no mercado e faz do seu jeito, tenta vender com algum diferencial, seja mais barato, enfim, um pouquinho mais de bateria, um pouquinho mais de memória, mas ainda é aquela estratégia do Me Too. Agora, o problema da Asus é que ela se posiciona como inovadora. Ela bate muito na concorrência e abertamente, né? Que nem no Zenfone 5, tava lá Fruit Phone no slide. Nas apresentações aqui no Brasil, eles sempre chamam a concorrência de frutinha, de motinha. Então, é incompatível para mim o argumento deles, né? A fala deles com o que eles fazem às vezes. Não tiro mérito nenhum. Uma empresa muito nova em smartphones, conseguiu um sucesso muito rápido, tá fazendo um bom trabalho, mas enfim, acho que é por isso a questão da polêmica em cima do Zenfone 5. A gente vai falar mais dele do que da Motorola, por exemplo, da imagem vazada ou de todas as outras, né, que também copiam a Apple. Eu acho que tem essa estranheza no discurso, né? Porque a Asus parece que ela quer ser mais inovadora do que a Apple e depois ela copia a Apple, enfim. O fato é que a estratégia deles de, vamos lançar um smartphone com Note, dispensadas as questões técnicas, se é mais barato ou não produzir, se vai ter mais demanda e por isso vai ser mais barato fabricar com Note do que sem Note. A questão deu muito certo, porque a Asus ganhou uma puta mídia, uma mídia que ela nunca ganharia com o Zenfone 4, com um smartphone comum, né? Então, só não sei se positiva, né? Eu não sei se positiva, mas sabe aquela estratégia do falem bem, sim, falem mal, mas falem de mim? A Asus... eu acho que vira um pouco a briga de Coca com Pepsi nos Estados Unidos também, né? Sim. Mas o aparelho em si, ele é bem interessante. Muitas pessoas devem imaginar, talvez, o consumidor comum. Ok, ele parece com o iPhone X, isso é legal, porque é um produto premium Apple, né? Só que ele é bem mais barato, então é o iPhone X que eu posso comprar. Algumas pessoas realmente veem sentido nisso. E ele é um aparelho que vai ter um preço interessante porque ele tem um processador intermediário e a Asus colocou lá dentro, por exemplo, um negócio que faz overclock no processador. Então, segundo o Marcel, ele consome menos do que um processador melhor sem overclock, menos bateria. Então, faria sentido ter esse recurso de software. E a questão desses intermediários é que você tem um desempenho ok, um desempenho bom para praticamente todo mundo. A Zen UI tá bem mais refinada do que nas anteriores, não teria como piorar, né? Mas desde o Zenfone 4 ela já tá muito boa, então não tem aquele monte de porcaria. A Asus faz questão agora nas apresentações
de falar que, olha, então, a gente só tem esses aplicativos e só tem 3 aplicativos de terceiros, que são Facebook, Instagram e WhatsApp. E a maioria das pessoas, de qualquer forma, vai instalar esses 3 aplicativos. Então, nem é ruim que tenha. A tela tá bem legal. A câmera, pelo que a gente pôde testar lá na hora, ela parece interessante. Só que, assim, é um produto em pré-produção. Então, o software não tá finalizado, a gente não pode tirar muitas conclusões a respeito disso, até porque eu não consegui baixar as fotos pro meu celular e analisar com calma depois, pixel a pixel. Mas é um produto que parece que tá bem interessante. Infelizmente, ele só deve chegar lá pro final do ano no Brasil, né? E aí a gente já não sabe quão custo-benefício, quanto que ele vai ser bom, porque até lá tem muito aparelho para ser lançado, a Motorola vai lançar, a Samsung vai lançar, a LG vai lançar. E aí, quanto que o Zenfone 5 vai ser interessante, não sei. Um ponto curioso no Zenfone 5 é que a ASUS se esforçou muito em falar que ela adotou recursos de inteligência artificial. Então, todos os novos recursos do Zenfone 5 tem AI no começo. Então, AI Boost, AI Charging, AI não sei o que lá, AI, enfim. Por exemplo, tem uma questão que é a questão da carga da bateria, né? Se você mantém a bateria sempre a 100%, né? Quando você, por exemplo, coloca o smartphone para carregar à noite, quando você está dormindo e deixa ela 100%, a bateria tende a desgastar mais rápido. Isso é quimicamente comprovado. Ok. Então o que a ASUS fez foi, ela carrega até 80% e fica em 80% durante a maior parte da noite. Quando você estiver próximo de acordar, 1 hora antes, 1h30 antes, ela sobe até 100%. Com isso, ela ficou menos tempo em 100%, isso tende a aumentar a vida útil da bateria. Só que assim, não é AI esse negócio, é só um negócio que, sabe, detecta quando você costuma acordar e vai errar várias vezes isso, e, sabe, para o carregamento. Eu consigo fazer isso com o aplicativo de terceiro, e a Sony já tinha isso há muito tempo, então... Você consegue desligar isso se você quiser? Consegue. Ainda bem, né? Então, eu vi algumas entrevistas do Marcel e eles estão adotando um conceito de AI que até é muito próximo do que a Qualcomm está adotando. Eu sei que é bem complicado, né, falar inteligência artificial, principalmente num smartphone que é pequeno e tal, e tá tudo sendo considerado inteligência artificial, só que o conceito que eles estão pegando, ele é mais amplo, né? Eu não tô dizendo que eu concordo ou discordo, mas ele é mais amplo. Eu sei que uma pequena porcentagem é marketing, uma pequena porcentagem... Pequena? Tá, por exemplo, uma porcentagem é marketing, outra porcentagem disso tudo, na verdade, é inteligência artificial que foi aplicada por fora, ela foi estudada, ela foi feita por outros sistemas, outras máquinas, computadores e tal, e foi aplicada no Zenfone. Não significa que ele está decidindo ali no momento, mas sim que são dados coletados que o software vai fazer aquilo ali a partir de dados que foram coletados há muito tempo atrás. Não significa que ele está decidindo ali na hora, entendeu? Você tem um banco de dados, no final você vai ter, sei lá, um funil onde você vai dar determinados resultados e vai aplicar isso no smartphone. Mas não necessariamente, eu vou repetir, ele está decidindo ali, ele está calculando ali, entende? É que isso aí não necessariamente é AI, né? Isso aí você pode... Tem várias variantes, vamos dizer. Exato. Tipo, machine learning, por exemplo. Exato. Né? Tem várias camadas. Tem o deep learning, o machine learning, enfim. Pra mim, a AI, a gente até fez um episódio, né, sobre mitos e verdades, onde a gente discute, tipo, o que é de fato uma inteligência artificial, né? A máquina tá aprendendo e criando coisas novas por conta própria, aí seria mais uma inteligência artificial. Então, um simples algoritmo que aprende a fazer as coisas, que aprende a entender o seu comportamento e para adaptar algumas configurações, não é bem uma inteligência artificial. Mas assim, isso não é um problema da ASUS. Isso é o mercado que usa, assim, muito isso, até por questões de marketing, né? Sim, o Pixel 2, eu tô com um Pixel 2 aqui, eu percebo esse machine learning dele, eu percebo usando a câmera. É um negócio que me assusta até, assim, eu tô acostumado a ver essas notícias o dia inteiro, mas é um negócio que me assusta porque a gente tem, por exemplo, o meu Google Fotos, ele faz backup para nuvem. Então o Google tem acesso, pode estudar toda a minha galeria de fotos, todos os meus testes com o modo retrato, e eu percebo que 2 meses atrás, o modo retrato que eu fazia, por exemplo, da minha câmera em cima do tripé, que eu gostava às vezes de fazer um stories, tô gravando agora, e aí a câmera em cima do tripé. Eu fazia uma foto, o tripé já não conseguia ser entendido. A câmera, beleza.
2 meses depois eu faço a mesma foto e tá lá a mesma fotinha no mesmo lugar, com a câmera e o tripé bem recortado, com o fundo desfocado. É um negócio que me assusta, mas é um negócio que eu tô vendo acontecer, sabe? Machine learning ali. Não necessariamente o celular tá calculando ali, mas sim, ele tá pegando todo o banco de dados, Google Fotos e tal, tá voltando para ele como correções de fotos antigas. Isso é bem legal. Agora, se vai ser assim no Zenfone 5, a gente só vai saber usando, né? Porque ele tem alguns recursos, você tira uma foto, aí ele pega, lê toda a sua galeria e ele te entrega um resultado, por exemplo, olha, esse azul aqui ficou mais azul, essa foto aqui o vermelho ficou mais vivo. Você prefere assim ou você prefere mais natural? Aí você vai escolhendo, eu quero mais natural, eu quero mais natural, eu quero mais natural. Com o tempo, segundo a ASUS, o celular vai entender que você gosta de fotos mais naturais, então vai te entregar fotos mais naturais na sua galeria ali, editada. Sim. Eu acho que AI também, no final, esse recurso é bem legal da câmera, né? Porque ele, teoricamente, se você tiver um Zenfone 6, por exemplo, ele deve reimportar essas preferências pessoais de imagem. Acho que AI tá muito ligado à questão de percepção do que é inteligente ou não, né? AI é como ele está se comportando de forma inteligente ou não. A questão da bateria, por exemplo, que carrega até 80%, eu não acho que é AI, por exemplo, né? Por exemplo, ele tem a capacidade de parar a carga na hora certa. Mas assim, a minha geladeira também tem a capacidade de desligar o motor na hora certa e eu não falo que ela tem inteligência artificial. Meio AI refrigerator, tem outro recurso que é reconhecer se o usuário está olhando para a tela. Eles estão chamando de AI. Isso visivelmente Sim, não é. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que tem no Galaxy S3 e a Samsung nunca falou que é AI e, sinceramente, nunca funcionou direito. Mas um exemplo de banco de dados que pode ter sido utilizado e agora está dentro do smartphone, mas não necessariamente ele está reconhecendo no momento, mas ele tem um banco de dados para isso, é a câmera que, se você aponta, ela sabe se é um cachorro, ela sabe que é uma árvore, ela sabe que é uma paisagem, que é uma grama. Isso é um banco de dados, sei lá, de 2 milhões de imagens analisadas por fora, e aí o smartphone já tem essa informação, porque já foi calculado, já foi estudado e desenvolvido, né? Voltando um pouco pro Note, eu acho que eu fiquei um pouco chocado, assim, com a quantidade de empresas que começaram a adotar esse tipo de design, porque às vezes acontece de a Apple adotar um recurso primeiro ou adotar um recurso e as outras empresas seguirem, mas eu geralmente não vejo com choque ou com maus olhos. Por exemplo, quando o iPhone 5S adotou o leitor de digitais no botão Home, depois de alguns anos era praticamente inevitável. Nem foi o primeiro, né? Não foi o primeiro. Foi o primeiro que fez direito. E o primeiro que acabou popularizando. Por exemplo, o Motorola, isso começou com o Motorola Atrix, né? Há muitos anos, ninguém seguiu a tendência. Mas não funcionava, era aquela digital que você tinha que passar o dedo, né? Isso. Aí a Apple comprou a empresa que fez esse leitor de digitais para Motorola, mudou a tecnologia, botou no iPhone 5S, desde então todo celular flagship tem esse recurso e até intermediários Android. É meio que inevitável, assim, você encontrar o leitor de digitais. Então isso para mim é uma tendência muito boa. Agora, com o Note já é uma coisa mais diferente, porque é uma coisa... problemático não só por ser esse formato irregular da tela, como não cumprir o objetivo de ocupar a tela inteira, né? De ter o queixo embaixo. Não sei se esticar a tela até o final, se isso atrairia a atenção da Apple, se seria mais fácil ela processar, como ela processou a Samsung há muitos anos. É um bom ponto. É possível, mas não sei. Muitas empresas chinesas, eu acho que elas não teriam muito medo de fazer isso. A Apple já processou empresas lá e ela acaba não ganhando. E a gente tá vendo diversas empresas chinesas fazendo isso, né? Então tem o Lefone, a Legu, a própria Huawei vai lançar um aparelho com o Note, mas sem o queixo embaixo. Arrastar a tela até o final, de remover o queixo, né? Que você tá dizendo. Isso. Mas fazendo isso você não precisaria do Note, né? Então eles optaram pelo Note, mas o que você tá dizendo é que não daria pra fazer bordas mínimas em todos os cantos, porque talvez exista uma questão legal aí da Apple poder querer processar quem tá fazendo isso. É um ponto de propriedade intelectual. É um ponto que eu não tinha pensado também. E a Apple não é a única que dita tendências de design. É uma empresa muito importante para a história da tecnologia, de trazer novidades, e as empresas costumam seguir ela, porque ela tem um marketing também que todas, né, invejam um pouco. Mas assim,
que, pra gente ser justo, a Samsung, por exemplo, já ditou várias tendências. A própria questão das telas grandes, quem começou foi a Samsung e a Apple depois seguiu, por exemplo, porque todo mundo adotou, todo mundo quer um celular, um smartphone com telas grandes, e hoje em dia já é inimaginável ter um aparelho com as telas de 3,5 polegadas. Então, assim, só pra ser justo, né, não é só a Apple que dita tendências, então não é que seja primordial utilizar a estratégia Me Too, é que nem todas as empresas têm uma organização boa o suficiente para criar tendências ou para ditar tendências de mercado, como é o caso dessas duas, da Apple e da Samsung, né? São particularidades do mercado de tecnologia aí. Seria ótimo se tivessem seguido a tendência da Samsung mesmo, né? Com o S8 e o S9, com as bordas finas em cima e embaixo. Eu adoro o design do S8 e do S9, mas aí resolveram seguir a tendência do iPhone X, que ninguém pediu, mas... Nossa, que mundo a gente vive, né? O Galaxy S9 eu acho muito mais bonito do que o iPhone X, cara. Mas não tem o status da Apple, né? Acho que essa é a questão. Então, já que a gente tá falando dele, vamos falar direto dele, né? Do Galaxy S9, porque eu acho que foi o principal lançamento... Eu acho não, né? Com certeza foi o principal lançamento da feira. Como a gente falou, né, as outras empresas parece que evitaram apresentar algo muito grande, dividir a atenção com a Samsung. É aquela questão, né, a Samsung com o S6 e o S7 foi assim também, né, o S7 foi meio que um S6 refinado, e um S9 é tipo um S8 refinado, né, ele é um S8S, né, a gente falava que o iPhone 7 era um 6SS, então o Galaxy S9 é um Galaxy S8S, porque ele tem algumas melhorias, mas a maior parte delas está por baixo do capô, né, então tem um processador novo, a câmera tem um mecanismo novo de abertura variável de lente. Isso é bem interessante. Eu já testei algumas coisas. Eu tenho minhas dúvidas se isso realmente melhora a qualidade das fotos, porque pelo que eu analisei, não é algo que, assim, é uma mudança da água pro vinho, como a Samsung tenta vender. E, por exemplo, o leitor de impressões digitais agora está menos incômodo de usar, né? Porque ele não tá do lado da câmera, ele tá embaixo, e quando eu tô usando o leitor de impressões digitais, agora fica bem mais fácil de alcançar. E claro, tem novidades. Tradicionalmente, né, uma coisa que vem no Galaxy Note acaba indo pro Galaxy S seguinte, que o Galaxy Note eu vejo como um Galaxy S Beta, né, um Galaxy S Alpha, que acaba trazendo recursos novos pros outros. E no caso do Galaxy S9 Plus tem uma câmera dupla, sendo que a câmera secundária da traseira, ela faz zoom óptico de 2 vezes. Mas assim, de resto, continua sendo um S8, né, ele tá um pouquinho menor. Se eu colocar lado a lado eu consigo saber, mas assim, vendo assim de longe, à frente... Não tem como, é impossível. É o mesmo aparelho, tô com o S8 e o S9 lado a lado e assim, é a mesma coisa. Mas a borda de alumínio do S9, ela tá mais resistente que a do S8. Então se cair no chão, por exemplo, é muito mais difícil criar uma marca ali. E o vidro na traseira, ele também tá um pouco mais resistente a impactos, né? Então, são mudanças, assim, muito bem-vindas. Eu acho que o S8 era um aparelho muito bom, provavelmente melhor do ano passado, e o S9 é uma atualização, porque vamos lançar um aparelho novo este ano. O que a gente faz? A gente pega o S8 e melhora um pouco ele. E é isso, né? O S10 provavelmente é o aparelho que vai ter aquelas grandes mudanças de design, espero que não venha com um Note. O que a gente faz esse ano? Animojis, só que não. Então, quando eu vi esse negócio, eu pensei, putz, mano, sério isso mesmo? A gente podia deixar no post o seu Higamoji, né? Pô, na sexta-feira eu comecei a responder todo mundo com Higamoji, feito pelo Galaxy S9. Quando você faz o seu, né, você tira uma foto com a câmera frontal do Galaxy S9 e ele vê, né, o formato do seu olho, o tom da sua pele, o formato do seu cabelo e tenta fazer alguma coisa mais ou menos parecida, né? E... Você se achou parecido? Eu achei um pouquinho parecido. Mas como é o reconhecimento? Você que já testou? Ele segue o movimento da sua boca, dos seus olhos, mas ele é meio impreciso. Assim, eu realmente não curti muito. Seria um beta ou seria porque realmente não tem como fazer porque é só a câmera frontal? Boa pergunta, mas eu acho que tem espaço pra refinar. Assim. Mas a questão da câmera, reza a lenda que no iPhone também só usa a câmera, tá? Tem isso aí, mas a precisão continua sem ser a mesma. Então eu não comparei os dois lado a lado. Eu tô com o iPhone X e tem as falhas dele, mas tipo, se você tiver no escuro, teoricamente era pra funcionar, porque né, os sensores de desbloqueio do Face ID, eles enxergam em qualquer lugar, no escuro também. A Apple explicou isso, é que eles usam o modelo do Face ID, né, para criar a máscara, né, para colocar o Animoji e para ir calibrando ao longo do tempo, mas os movimentos assim do rosto, o que captura é só a câmera frontal.
O da Apple é impressionante, cara. A leitura labial, você consegue ler os lábios de uma raposa. É muito impressionante. É perfumaria também, de qualquer forma, né? É perfumaria, mas eu acho bem legal. Eu achei legal, mas é mais legal se você tem outra pessoa com quem usar. E no caso do iPhone 10, pô, são raras as pessoas que têm o iPhone 10. Principalmente no Brasil, né? Eu sei que não dá pra pensar assim, não, eu vou comprar o iPhone 10 por causa do Animoji. Não, isso nem pensar. Eu sei que lá nos Estados Unidos o iMessage é muito forte, então faz sentido lá, principalmente por ser mais barato também os aparelhos do que aqui, né? Mas aqui no Brasil, cara, é mais pra você salvar um vídeo na primeira vez, mandar pra alguém, falar, olha que legal, e nunca mais abrir mesmo. E os Animoji, Iga, você conseguiu testar do Zenfone 5? Não, sabe por quê? Porque no caso do Zenfone 5, existia uma unidade, entre todas as que estavam disponíveis lá, que funcionava o Zenimoji da Asus, que era o do Marcel. Era a única unidade que o recurso estava pronto para ser usado. E mesmo assim, ele era beta, enfim, não tá um negócio pronto, tanto que o Zenfone 5 ele vai demorar um pouco para chegar no mercado, né? No Brasil, ele só chega no final do ano. Se já tá decidido, assim, não vai ter tão cedo. Tanto que o Zenfone 5 Selfie, por exemplo, que tá rodando no GA hoje, nem anunciaram qual é o software, porque quando chegar no Brasil já vai ser Oreo, sabe? Então é uma coisa bem mais em estágio inicial que o da Samsung, né? Eu vi uma entrevista que o Zenfone 5 vai demorar tanto que é capaz que o Selfie tenha um lançamento antes. Nossa. Talvez o Selfie ganhe um lançamento antes do próprio Zenfone 5. Bom, então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou dessas, aspas, tendências dos notes nos novos aparelhos? O Marcel fala que esse ano todos os novos lançamentos, vários aparelhos novos vão vir ainda, e a gente já tá vendo imagens vazando, né, de outras fabricantes também, utilizando essa tendência de design. O que você achou? Você curtiu? Você não curtiu? Você acha que vai fazer as empresas venderem mais só por causa dessa parte estética? Manda pra gente seu comentário, é tecnocast@tecnoblog.net, e não esquece de falar também o que você achou dos outros lançamentos da MWC deste ano. Se você quiser continuar a conversa com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @paulo_riga, @venturafelipe e @barba com 3 As no final. E também tem um vídeo novo lá no nosso canal no YouTube, né, Riga? Isso aí, pra todo mundo que quiser conhecer os bastidores desta enorme feira de tecnologia, vai lá no canal do Tecnoblog que tem tudo lá. Então é isso, este episódio vai ficando por aqui e voltamos com mais um daqui 15 dias. Até lá! Tchau! Até a próxima. Tchau, tchau. E é bigode na testa, viu? Vamos lá então, gente. Ai. Ah, Riga! Bora. Pô, tem que aquecer a voz, né? Bora, já tá time! gravando isso aqui? Você tem que aquecer a voz, não meu ouvido. Vamos, time! Bora nessa. Então acabou, né? Legal, Acabou. Né? Uhul. Acabou, tchau. Tá, beleza. Não, finaliza aqui então. Vamos finalizar, pelo amor. Com fome. Quero dormir e comer. É. Não nessa ordem. Vamos lá. O que eu falo agora? Esses foram os comentários? E-mails? Como que eu terminei? O que eu comentei por último? Integração entre sistema. Bom, é isso. Bora pra pauta? Bora lá. Que faria? Acho que deu, não deu? Tá bom. Não, beleza. Barba, se ficou muito ruim, você avisa.